Bom dia, hoje nós vamos tratar um pouco sobre a convergência das artes. Eu sempre digo que a gastronomia, o vinho, quer dizer, a boa comida, né, a boa bebida, elas se alinham às artes, seriam como escultura, seria como a música, já fiz paralelo, inclusive com a música. Agora uma objeção que se poderia colocar é o seguinte, ora, a música é um tipo de arte, a escultura é um tipo de arte, o vinho é um tipo de arte, quer dizer, quem faz a música, será que pensou que era para harmonizar com o vinho? Será que quem fez o vinho pensou em harmonizar com a música? Será que a escultura teria a ver com isso? Como é que essas coisas podem convergir se cada um que fez a coisa não pensou nisso? Essa é uma boa objeção. Só que daria para enfrentá-la do seguinte modo, resolver esse problema do seguinte modo. As boas artes, elas têm o mesmo objetivo, que é servir o bem, o belo e o certo. Ora, se elas têm o mesmo objetivo, elas vão convergir, fazendo uma analogia. Vamos supor que várias pessoas queiram vir até São Paulo. Um vem de Santos, litoral, outro vem do Vale do Paraíba, outro de Curitiba, outro de Campinas. Eles vêm de lugares distintos, mas uma hora eles vão convergir porque o objetivo é o mesmo. Esse é um lado, que mostra que, dadas a mesma finalidade para todas as artes, elas vão convergir. Outro é que, em geral, as artes elas têm os mesmos princípios, que por exemplo, o princípio da claridade, ela tem que se mostrar o que ela é de modo fácil, da integridade, da proporção, etc. Então, como elas seguem os mesmos princípios e têm a mesma finalidade, é por isso que elas vão convergir. E um outro dado interessante é que as boas obras de arte elas são objetivas, ou seja, as características delas estão na matéria, ou seja, não está na mente de quem fez. Então, quem fez uma escultura, por exemplo, barroca, ainda que não entenda muito do barroco, vai estar presente as características na matéria por causa da matéria, não por causa da mente do escultor. Enquanto que as obras de arte ruins, as características dela estão na mente do criador, ou seja, elas tendem a uma coisa hermética e esotérica. Se nós vemos aqui a arte moderna, artes plásticas modernas, por exemplo, é o autor que vai dizer o que significa aquela obra de arte. Então, a obra de arte boa, a gente percebe as características pelas qualidades inatas dela, pela matéria dela. Enquanto que a obra de arte modernosa, a obra de arte moderna, ela tende ao hermetismo. É o artista que tem que explicar o que ele fez, né? Quando a gente pensa essas artes ditas abstratas, quadros como Pollock, que são horríveis, então, é eles que dizem o que significa. Então, e a arte boa, ela é objetiva. Então, é mais um item que derruba essa objeção. Então, todas as artes, elas se comunicam, elas se convertem, elas têm pontos em comum. Exemplos. Um exemplo claro, por exemplo, o vinho Sauterne, a escultura do anjo sorridente na Catedral de Reims, com a música Dulce Jolie Dame, ou Splendens, ou Stella Splendens. Esse trio aí forma uma coisa totalmente casada, perfeita. Outro exemplo aqui no Brasil, uma IPA artesanal com feijão tropeiro, que eu já comentei em outra aula, combina com o barroco, combina, por exemplo, com o ouro preto. Então há uma convergência perfeita entre isso, e também com uma música barroca, como por exemplo a música do Padre Xavier, do barroco brasileiro. Então aí nós temos aí um exemplo de convergência. Outro exemplo de convergência, Champagne com Vivaldi, como por exemplo uma catedral gótica, o gótico radiante, o próprio nome já diz, é radiante, né? Ele radia, ele é espetacular. O Champagne também é radiante. A Primavera de Vivaldi também é radiante, também pode ser o Aleluia de Handel. Então nós vemos como nós podemos pegar exemplo na escultura, na pintura, na música e na gastronomia e fazer essas pontes, porque as artes
elas têm os mesmos objetivos, artes boas, né? Tem a mesma finalidade e tem as mesmas características. Essa é a beleza da convergência das artes, que aí nós pretendemos explorar, né, em outras aulas ou em outros posts. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.